Mandique, são vários pontos, né? Já que eu estava falando aqui dos assuntos internacionais, falando especificamente um pouco ali de Biden e China, do G20 em si, deste encontro que ele teve, em primeiro lugar, eu queria entender também um pouco da sua leitura sobre este encontro que se terminou, né? A carta ali, né, assinada no final, desagradou, principalmente, acho que trouxe ali um tom menor para a guerra da Rússia e da Ucrânia, que muitos não gostariam. Teve algumas falas, inclusive, ali do Lula, falando que receberia Putin no Brasil. Depois ele deu uma recuada, falou que não é bem assim, quem vai definir isso é a justiça. Eu queria entender um pouco da sua leitura aí sobre esse encontro do G20. Muito bem, Paula. O encontro do G20 foi protocolar, né? Nada de relevante foi discutido ou atingido. Na verdade, é muito complicado, ou talvez até impossível, você conseguir ter alguma coisa em termos de resultados num grupo que tem 20 membros. Tá? Então, é muito mais uma reunião de países importantes, são as 20 maiores economias do mundo, que discutem agendas, né? Coloca a agenda em voga e que, de preferência, os governos locais vão escutar essas agendas e vão tomar algum tipo de atitude, ação sobre elas. A fala do Lula no término da reunião do G20 ontem foi algo banal, né? Eu fiquei estarrecido com o discurso, porque o discurso me lembrou muito o discurso de Miss Universo, quando a gente chama as candidatas para falar a respeito do que elas querem. Elas querem paz mundial e salvar os golfinhos. Quer dizer, foi exatamente o que o Lula falou. Falou um número enorme de trivialidades, que são basicamente impossíveis de serem atingidas ou até mesmo ter algum tipo de plano para que esses itens, né, a pobreza global, a fome global, quer dizer, são temas que entram e saem ano, e a gente está falando a respeito da mesma coisa. Porque esses temas não são resolvidos num fórum global, e sim em fóruns nacionais e subnacionais, regionais. Quer dizer, não é problema para a G20. O G20 tem que se concentrar em problemas geopolíticos, que foi exatamente o que não foi discutido, que evitou falar do elefante na sala, ou o gorila na sala, que é a questão da guerra na Ucrânia. Nós temos países como o Brasil, que claramente estão do lado da Rússia, né, que evitam categorizar sequer a Rússia como uma autocracia, dificuldades, inclusive, de trazer os países em desenvolvimento, os maiores países presentes depois do G7, em se alinharem com um projeto de tentativa de paz que passa pela soberania da Ucrânia. Isso nunca foi comentado. Aliás, no final da história, né, o comuniquê do G20 teve uma grande dose de água para deixar a coisa bem aguada e ninguém sair, né, com a cara feia. Nem as pessoas ocidentais presentes, os líderes ocidentais, aparentarem moles com a Rússia, e muito menos os países em desenvolvimento, os emergentes presentes, saírem com a cara como se eles tivessem saído do eixo, né, do vassalato chinês, que implica em um suporte subentendido para Putin e para a Rússia.